No vídeo de hoje eu falo sobre a minha experiência com a leitura da trilogia Bill Hodges de Stephen King. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje então eu trago a minha experiência com a leitura desses 3 livros que compõem a trilogia Bill Hodges de Stephen King. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para que deixe seu like, se inscreva aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez. E vamos falar de livro. Então, Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno fazem parte dessa trilogia policial. Nós vamos acompanhar então o detetive aposentado Bill Hodges em algumas investigações. A gente encontra aqui nesses livros muita tensão psicológica, grandes perseguições, mas com um estilo bem clássico de investigação. E falando então do primeiro livro dessa trilogia, a gente tem então aqui Mr. Mercedes, que é onde tudo começa. A gente tem aqui então numa manhã, numa madrugada, numa cidade já falida ali do meio oeste, centenas de pessoas que estão numa fila de uma feira de empregos. As pessoas estão desesperadas para conseguir emprego e de repente, um pouco antes do amanhecer, um carro, uma Mercedes, avança para cima dessas pessoas que estão nessa fila da feira de empregos e ele acaba atropelando todo mundo e ele volta e continua atropelando. Ele faz de tudo para atropelar o máximo de pessoas que fosse possível e essa pessoa acaba saindo impune. 8 pessoas morreram e muitas ficaram feridas, gravemente feridas, e ninguém sabe, a polícia não consegue detectar quem foi o assassino do Mercedes. Passado alguns meses, o detetive já aposentado Bill Hodges recebe uma carta de uma pessoa que se denomina o assassino do Mercedes. E o Bill Hodges, ele fica intrigado com essa carta e como, enquanto ele estava na ativa, nem ele nem o seu parceiro conseguiram finalizar esse caso, ele decide sair daquela aposentadoria depressiva que ele estava realmente jogado no sofá ali, curtindo a depressão daquela aposentadoria que ele estava vivendo, e ele decide investigar esse caso por conta própria. Então esse é o gancho desse primeiro livro do Mr. Mercedes. Então a gente vai acompanhar o detetive aposentado Bill Hodges atrás desse possível assassino do Mercedes. Ele vai investigar por conta própria, porém personagens muito interessantes acabam surgindo nesse livro aqui. Ele não vai fazer tudo sozinho, ele acaba conhecendo 2 pessoas que vão ser fundamentais para o desenrolar dessa história. Uma pessoa é o Jeremy, que é um jovem ainda, que o Bill contrata ele para cortar sua grama, e ele também acaba sendo meio que um faz-tudo ali na casa do Bill, arrumar o computador, enfim, aquela pessoa assim que ele percebe que pode contar para fazer alguns serviços na casa, enfim. E também uma personagem chamada Holly Gibney. Aqui é o nascimento dessa personagem que eu espero falar muito ainda aqui no canal sobre ela, porque é uma personagem que me cativou muito. E esse trio improvável vai seguir as pistas, vai investigar quem é o tal assassino do Mercedes. Essa trilogia, como eu disse, é uma trilogia policial, não são livros que dão medo, mas tem aquela coisa da investigação, daquela coisa do gato e rato, que é muito legal. É um livro assim que praticamente vira as páginas sozinho também. É muito gostoso de ler, a gente fica entusiasmado com aquela tensão, com o que pode acontecer, se vai descobrir quem é o assassino ou não é, se vai dar tempo de fazer tudo até o desfecho final. Então é muito legal. Eu gostei muito, muito, muito de Mr. Mercedes e por isso eu me empolguei em ler os demais livros também dessa trilogia. Vou falar agora do segundo livro. Em Achados e Perdidos, então, o segundo livro dessa trilogia, a gente tem um escritor famoso chamado John Hotzstein. Ele é autor de uma série de livros que tem um personagem que é muito querido pelos fãs,
Mas esse autor, ele decide meio que se aposentar, ele dá um final para aquela série de livros e decide viver uma vida mais reclusa, mais pacata, onde ele continua escrevendo, mas por conta própria, nada de divulgações de novos livros, até que um dia ele é assaltado em sua casa por 3 homens e um deles se intitula o maior fã e o maior crítico de John Rothstein. O nome dele é Maurice Bellamy. E esse fã não se conforma com o final que John Rothstein deu ao personagem preferido da vida dele. Isso lembra muito o livro Misery, também do Stephen King. Afinal de contas, são 2 escritores que sofrem pelo seu fã número 1, vamos dizer assim. Mas as intenções do Maurice Bellamy, esse fã desse autor, não são nada boas. Ele acaba matando esse escritor, mas antes de sair da casa, ele faz questão de roubar os cadernos onde esse escritor estava escrevendo, então, suas histórias, o que ele gostava de escrever, com a esperança de que o autor tivesse dado outro final para aquele personagem que ele gostava tanto. Esse jovem, na época ainda, o Maurice Bellamy, ele acaba sendo preso por outro crime. Ele não foi descoberto por esse crime, mas antes disso ele conseguiu esconder todos esses cadernos inéditos do autor. Então ele passa ali muitos anos preso e quando ele finalmente consegue uma condicional, é aí que uma família chamada Saubers começa a correr perigo. Quando Maurice Bellamy sai da prisão, ele vai direto ao local onde ele escondeu os cadernos, que também tinha uma grana ali guardada também, que ele roubou do autor. Só que essa maleta contendo todos os cadernos inéditos, mais o dinheiro, já tinha sido encontrado há um tempo atrás por um garoto de 13 anos chamado Peter Saubers. E aí nesse momento então o ex-presidiário Maurice Bellamy começa a procurar desesperadamente por esses cadernos. O valor que ele dá a esses cadernos é muito maior a qualquer dinheiro que estivesse ali guardado. Ele começa a procurar pistas, ele realmente está muito nervoso por conta disso. Ele vai querer recuperar esses cadernos a todo custo, porque por todo o tempo que ele ficou preso, e não foi pouco tempo, foi muito tempo, a única esperança que ele ainda tinha na vida dele era de sair dali para encontrar os cadernos e finalmente conseguir ler um final digno para o personagem que ele queria. E quando ele descobre que Peter Saubers é quem encontrou esses cadernos, ele começa a perseguir e vai fazer de tudo para conseguir todos esses cadernos que estão com ele. E é aí que o Bill Hodges, mais os seus 2 ajudantes, Holly Gibney e Jeremy, também entram em ação para proteger o garoto e também a família dele, que também está em perigo. Então, é bem eletrizante também esse aqui. Eu gostei muito de Achados e Perdidos. Achados e Perdidos é o nome da empresa nova que o Hodges abriu, que é uma empresa de investigação, de detetive. E ele junto então com os seus parceiros, vão tentar solucionar esse problema e salvar, né, a vida dessa família. Também achei muito interessante, também mesma vibe de Mr. Mercedes, a gente fica intrigado pelo fato da gente já conhecer esses personagens também. A gente se sente mais em casa também. É a sensação que a gente tem geralmente quando a gente tem uma série de livros que a gente começa a ler. Aqui não é diferente, então a gente já está mais familiarizado com os personagens, sabe as características de cada um, como funciona a cabeça de cada um e qual vai ser o papel de cada um na investigação. Muito legal, muito bacana também. Me fez ter vontade de finalizar essa trilogia. No último livro dessa trilogia, chamado Último Turno, a gente tem aqui um criminoso já conhecido de Bill Hodges que acaba retornando e querendo vingança. A gente começa aqui num quarto de um hospital onde esse criminoso já está ali internado há mais de 5 anos em estado vegetativo. Qualquer possibilidade mínima de recuperação para esse criminoso era considerada impossível. Porém, mesmo com aquele olhar parado, sem conseguir se movimentar, esse criminoso está totalmente acordado e ele está descobrindo forças
para realizar os seus grandes feitos, mesmo sem sair da cama do hospital. É aí que se mistura então o sobrenatural, que é a marca registrada do King, e o Bill Hodges e a sua parceira Holly Gibney aqui nesse livro vão perceber que aquele criminoso está por trás de uma série de coisas que têm acontecido na cidade e eles vão fazer de tudo para conseguir impedir que essas tragédias continuem acontecendo. A gente tem aqui então um desfecho dos 3 livros. Eu confesso que no início da leitura desse livro aqui, quando eu percebi que teve um pouco dessa mudança somente da linha policial, também entrando para essa linha sobrenatural, parte de mim eu gostei muito, porém a forma como ele faz essa situação surgir me fez um pouco questionar, porém eu comprei a ideia e aí o livro fluiu muito bem. A gente tem que, em situações que são impossíveis, em livros que tratam do sobrenatural, ou você compra a ideia ou você fala, impossível, e acaba não gostando do livro. Então eu fui junto com o King aqui nessa, acabei entrando junto na ideia e foi muito legal, foi muito prazeroso. Eu já tinha ouvido falar de opiniões controversas sobre esse último livro aqui, pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram muito. Aqui está a minha opinião sobre este livro. Considero um livraço também, acho que deu um bom desfecho para a trilogia, principalmente o final. Acho que atendeu muito bem as minhas expectativas. Como eu disse, no sobrenatural, na literatura, a gente tem que comprar a ideia, porque senão realmente não faz sentido. Gostei demais também de Último Turno. Acho que foi uma trilogia muito bem feita, muito amarrada, com um bom desfecho e gostei muito. Você já leu algum desses 3 livros da trilogia Bill Hodges? Já conhecia? Se não conhecia, vale que vale a pena. Para quem não gosta muito daquele terror assustador, tem medo de ler o Stephen King, é uma boa porta de entrada. Essa parte da escrita por essa linha policial do King é muito boa, o cara sabe escrever, ele escreve muito bem. Então, é uma boa oportunidade até para entrar um pouquinho nessa linha do sobrenatural no final. Não é nada pesado também, nada assustador. Então, acho que é uma boa indicação. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram também e qual foi a opinião de vocês sobre esses livros. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal também. E a gente se vê numa próxima. Até mais!